Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O drama da floresta sem dono conhecido, visto por Pedro Binger do Amaral. Em algum momento foi criada alguma percepção no sentido de que esse acompanhamento não era tão próximo, não era tão intenso e tão profundo. Eu só posso lamentar que isso tenha acontecido, porque sinto até injustiça dessa imputação. Mas reconheço que possa também ter contribuído para que isso tenha acontecido. O primeiro-ministro, que no dia 15 de agosto protestava contra as televisões que dividiam o ecrã entre os fogos na floresta e a festa no Pontal, apareceu no dia 21 com ar compungido nas televisões para se explicar. Falou em percepções e decidiu voltar ao ataque do problema dos fogos com 45 medidas de mitigação imediata e um plano de intervenção para a floresta para durar durante os próximos 25 anos. Uma das apostas desse plano promete mudar de alto a baixo a legislação sobre as heranças indivisas. Heranças que ficam décadas após décadas em nome do seu titular originário e que muitas vezes são desconhecidas até pelos seus descendentes. Há anos que se fala do problema e depois das tragédias de 2017, o governo de António Costa lançou as primeiras medidas para criar um cadastro da propriedade rústica. Objetivo: acabar com o drama das propriedades florestais sem dono conhecido. Porque, não havendo quem assuma a posse da propriedade, é impossível haver planeamento, gestão ou até responsabilidade civil ou criminal pelo custo que o abandono causa a toda a sociedade. Depois da criação dos BUPI, os balcões únicos dos prédios únicos, em mais de 150 municípios, foi possível identificar os donos de mais de 2,5 milhões de propriedades. Mas permanecem no desconhecimento os titulares de 8,6 milhões. A desadequação da legislação, pensada num tempo em que Portugal era um país rural, e o anacronismo dos impostos sobre os terrenos rústicos estão entre as prioridades que o novo plano do governo quer atacar. Pedro Binger do Amaral, presidente da Liga para a Proteção da Natureza e professor da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, é um especialista em assuntos florestais que tem dado particular enfoque a este problema estrutural. Na sua análise, entram elementos de história e de sociologia que traduzem as consequências da desertificação do chamado interior. A obsolescência das leis fiscais e da propriedade para os prédios rústicos são também um testemunho do abandono a que o Estado voltou o país das montanhas depois dos grandes êxodos rurais dos anos 60 e 70 do século passado. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Professor Pedro Binger do Amaral, muito obrigado por vir ao P24, em primeiro lugar. Que comentário geral lhe merece o plano integrado para a floresta que o Primeiro-Ministro anunciou na passada quinta-feira em Viseu? É disso que a floresta precisa ou, haveria outras prioridades para além de avançar com o novo plano? Este novo plano que o Ministro nos apresenta, estas 45 medidas, são medidas de emergência para tentar remediar o mal que estes acidentes causaram. Não são medidas profundamente estruturantes. Fazem-me lembrar aquilo que dizia o Marquês de Pombal depois do terremoto de Lisboa, que é preciso entrar os mortos e cuidar dos vivos, não é? Num primeiro instante. E é isso que estas 45 medidas estão a fazer, é, pelo menos no curtíssimo prazo, tentar amortecer, diminuir os danos que foram causados. Mas estas 45 medidas não substituem de maneira nenhuma o plano que tinha sido aprovado em março, o plano de intervenção para a floresta 2025-2050, que esse sim contém medidas estruturais profundas, algumas das quais já vinham sendo discutidas do governo anterior e de há 2 governos, como seja, por exemplo, a reforma da propriedade rústica. Sim, que é uma questão que o professor tem insistido muito nas suas intervenções públicas nas últimas semanas. Explique-nos lá porque é que, na sua opinião, essas medidas estruturantes que têm a ver com a propriedade fundiária são absolutamente cruciais para, pelo menos, mitigarmos o problema dos incêndios no futuro próximo. Por um conjunto vastíssimo de razões. Desde logo, nós temos um problema em Portugal que a norte do Rio Tejo não existe cadastro geométrico da propriedade. Isto é, o proprietário tem uma folha, um registro matricial, onde se diz que a sua propriedade confina a norte com as oliveiras do Sr. Antunes, a sul com o poço do Sr. Silva, a leste com a propriedade do Sr. Melo, por aí fora. Portanto, não o amontante ou a jusante, são descrições verbais
que faziam sentido quando foram averbadas essas matrizes, na década de 20, 30, 40, 50, faziam sentido porquê? Porque na altura existiam umas figuras, não de funcionalismo público, mas umas figuras privadas, que eram os louvados, que era normalmente alguém respeitado em cada freguesia, que memorizava os limites da propriedade de cada pessoa e atuava como um juiz imparcial. Sempre que havia disputas, ele sabia onde é que estavam os marcos de cada propriedade e, portanto, quando havia disputas entre dois proprietários, o louvado ia apresentar ao tribunal, atestar, dar a sua prova de que aqueles eram os limites da propriedade. E estes senhores, que eram os nossos GPS humanos, funcionaram até à década de 70. Eles eram juramentados, então eles prestavam juramento perante o Estado, que as suas informações eram fidedignas e eram recompensados por ambas as partes. E nós vivemos assim durante séculos e até à década de 60 sem mapas a cadastrar a propriedade. Só a sul do Rio Tejo, no centro e em algumas zonas do Ribatejo e do sul, é que nós tínhamos o registro cadastral. Porquê? Porque a sul do Tejo, a maior parte da terra pertenceu quase sempre ou às ordens militares de Cristo, Santiago e Davis, ou a reguengos da coroa, ou ordens religiosas. Só em 1820 é que se decidiu, como o Estado português estava em bancarrota depois das guerras napoleónicas, o Estado português, então em falência, decidiu fazer aquilo que sempre faz, que era vender os ativos do Estado e vender os grandes terrenos que tinha no Tejo, e por isso é que são as grandes famílias latifundiárias dos nossos dias, do Alentejo, arrebataram os seus terrenos nessa altura, e nessa altura havia cadastro. Estamos a falar a sul do Tejo, estamos a falar de propriedades com 2.000, 3.000 hectares, centenas de hectares, e cadastro, e a norte do Tejo estamos a falar de propriedades com em média meio hectare, 1 hectare, sem cadastro geométrico, sem um mapa. E portanto não sabemos quais são os limites dessas propriedades, na maior parte dos casos não sabemos sequer a quem é que elas pertencem. Nós temos um caso que muitas das propriedades, os proprietários não sabem onde ficam, e se nós formos a um determinado ponto no terreno, não sabemos a quem pertencem aqueles terrenos. Isto é, o terreno não sabe quem são os donos e os donos não sabem quem são o terreno, mas existe alguns um papelinho. Tem uma descrição verbal a dizer quem é essa propriedade. E estamos a falar de milhões de prédios. Portugal tem cerca de 9 milhões de hectares de solo rústico e esses 9 milhões de hectares estão divididos em 12 milhões de propriedades. Latifúndios a sul, mas minifúndios a norte. E isto, desde logo, causa um problema. Se a maior parte dos proprietários já não vive no campo, porque a nossa sociedade alterou-se profundamente a partir da década de 60, 70, quando deixámos de ser uma sociedade rural. E as pessoas migraram para a cidade. Portanto, se até à década de 70 existiam os louvados, as pessoas estavam nos terrenos, as pessoas sabiam onde é que estavam os seus terrenos, e as pessoas dependiam dos terrenos para os cultivar, para se alimentar, agora já não é assim para a grande maioria da população. O que é que isto significa? Isto significa que se nós queremos gerir o território florestal, há vastíssimas áreas do território onde não se sabe onde estão os proprietários e os proprietários não sabem onde estão as propriedades. Portanto, logo aí nós podemos regar o território com subsídios, podemos oferecer, a União Europeia pode oferecer subsídios milionários à reflorestação, que há muitos terrenos que nunca vão tirar partido desses subsídios porque os proprietários não os localizam. É tão simples quanto isto. Agora, há ainda outro problema, mas imaginemos que os proprietários conseguiam localizar esses terrenos. Há um problema, é que muitos dos proprietários não são sequer proprietários, são herdeiros dos proprietários. Para dar um exemplo, eu estive ainda a semana passada a tratar dos registros de propriedades da Liga para a Proteção da Natureza aqui no centro, quintas em que nós recuperamos bosques. E nós estávamos, enquanto nós estávamos a fazer o levantamento cadastral, o levantamento geométrico, a ditar num mapa, usando com o GPS os limites das nossas propriedades, num balcão do BUP e numa Câmara Municipal aqui no centro, ao nosso lado estava uma família a querer resolver as partilhas da sua propriedade. Estavam ali cerca de 12 pessoas a tentar traçar os limites de uma quintinha de 1,5 hectare, cujo titular tinha falecido em 1955. E agora, 3 gerações depois, 70 anos depois, 12 pessoas, entre os quais bisnetos, querem resolver as partilhas. E aquela propriedade estava, o titular faleceu em 55 e até a propriedade deixou de ser cultivada em 1980. Este exemplo que estou a dar não é excepcional, é banal. Como é que isto se resolve, professor? Como é que isto se resolve? Deixe-me já agora dizer qual é outro problema que isto engendra. Como é que se resolve? Já vamos à solução. Outro problema que isto engendra para o ordenamento florestal. Muito bem. É que, desde logo, se não sabem onde são os proprietários, nada feito. Se os proprietários não sabem onde são as terras, gera-se o caos.
Portanto, o mercado de solos, o mercado de compra e venda e de arrendamento não funciona de uma forma dinâmica. Em segundo lugar, outro problema. Mas imaginemos que nós tínhamos conseguido resolver isto. Nós tínhamos conseguido ter o cadastro geométrico todo realizado. Então tínhamos, particularmente nestas serras do centro, que são as que mais ardem, tínhamos o território retalhado em parcelazinhas de meio hectare a 1 hectare. Isso só por si já é mau. Mas como os titulares faleceram há décadas e 60% dos prédios estão em nome de quem já morreu, cada parcelazinha de meio hectare tem vários donos. São parcelas indivisas. E como estão em heranças por resolver, essas heranças não têm personalidade jurídica, não podem ser geridas como uma empresa, todas as decisões têm de ser tomadas por unanimidade dos herdeiros. Se os herdeiros se zangam ou não se falam, não há gestão possível. Portanto, isso implica que haja uma revisão da lei muito profunda. Exatamente, do direito sucessório, e eu participei na equipa que fez esta revisão profunda do direito sucessório, porque basicamente o nosso direito sucessório, nas suas instituições fundamentais, nas suas leis, estava preso às normas do direito civil do Código de Seabra de 1867, que essencialmente tinha sido concebido por uma sociedade rural. Porque reparemos, em 1867, quando estas normas foram instituídas, quando o titular de um terreno morria, como se tratava de uma sociedade agrícola ainda possuía subsistência, os herdeiros iam tentar imediatamente resolver as partilhas, e se eles não resolvessem as partilhas, se alguém falecesse sem herdeiros, os vizinhos, com fome de terra, a economia tinha fome, ocupavam o terreno e adquiriam por uso capião. Hoje em dia isto já não sou passando. O Código Civil estava desfasado. Mas o Código Civil é de outra era. E temos um outro problema, mas imaginemos que o cadastro estava feito, imaginemos que as partilhas estavam resolvidas, cada parcela passava a ser só um terreno. Aí começámos a ter um terceiro problema. É que não existe praticamente IMI sobre solos rústicos. Os solos rústicos pagam qualquer coisa entre 0 a 20 cêntimos por hectare por ano de IMI. O Estado, neste momento, está a gastar cerca de 620 milhões de euros por ano na prevenção e combate a incêndios. E a receita total de IMI em Portugal não chega a 10 milhões de euros. Do IMI dos prédios rústicos, portanto. Dos IMI rústicos. Portanto, o IMI dos prédios rústicos não chega a cobrir 2% da despesa total em que nós incorremos. E, portanto, como o IMI é muito baixo, ninguém tem um desincentivo ao aproveitamento. Exato. Imaginemos que o Manuel tinha um carro. O carro já não lhe interessava. Custava-lhe estar a pagar o imposto automóvel todos os anos. Fartava-se do carro e vendia-se para se livrar do desincentivo. Se tem um carro é para usá-lo. No IMI não se passa nada disto. A taxação não desincentiva o subaproveitamento. Pelo contrário, até o favorece. Mas imaginemos que resolvíamos a fiscalidade. Ainda tínhamos um outro problema. É que meio hectare, 1 hectare de floresta não dá para nada. Não dá para nada. Os rendimentos de um eucaliptal podem rondar os 150, 200, 300 euros por hectare por ano. O que é que são 200 euros, 300 euros por hectare por ano de um prédio de meio hectare? São 150 euros. De um prédio que pode pertencer a um ou vários herdeiros. Isso não é incentivo suficiente para as pessoas resolverem a sua propriedade. Há aqui uma espécie de tempestade perfeita, digamos assim, ou seja, todas as condições favorecem o abandono. Mas eu insisto na minha pergunta, como é que, na sua opinião, este problema que é jurídico, que tem até incidências de natureza constitucional, porque mexe com o direito da propriedade, como é que isto resolve, professor? Como é que isto resolve? Em primeiro lugar, nós temos de resolver a questão do direito sucessório e foi uma das medidas que o Grupo de Trabalho para a Propriedade Rústica apresentou em 2023 e que foi aprovado em 2024 em resolução do Conselho de Ministros do anterior governo e que depois, mais tarde, foi incorporado neste programa de intervenção para a Floresta 2550. Precisamos de fazer várias coisas. Uma é que, falecido o dito cujo, o titular do imóvel, tem de haver um limite temporal, digamos 5 anos, para que os herdeiros se habilitem. Fim desse tempo, se ninguém se habilita, então a herança é declarada jacente e reverte em favor do Estado. Atenção que o Código Civil português já previa isto. O Código Civil português estipula que o Estado é o herdeiro último de pessoas que falecem sem sucessores, ou seja, sem filhos nem netos, nem sobrinhos. O Código Civil já previa isto. Quem falece sem sucessores deixa uma herança jacente e então o Estado é declarado herdeiro. O problema é que até agora o Estado, para ser declarado herdeiro, tinha de demonstrar judicialmente que não havia nenhum herdeiro, direto ou colateral, nem aqui nem em nenhuma parte do mundo. Ora, isso não vai acontecer. Nenhuma Câmara Municipal que encontre uma casa abandonada no meio da aldeia, ou meio hectare de pinhal abandonado no meio da serra, vai encetar um processo judicial
com editais em Portugal e no estrangeiro para tentar demonstrar que não existem herdeiros. Aliás, isto é do ponto de vista não jurídico, mas do ponto de vista científico, isto é uma questão, é que a ciência que só consegue demonstrar as coisas que existem. A ciência não consegue demonstrar que o que não existe, não existe. E, portanto, o professor, e de acordo portanto, com as conclusões do grupo de trabalho que integrou, tem a ideia de que, juridicamente, havendo vontade política, é possível, portanto, resolver este problema estrutural, sem o qual, enfim, será muito mais difícil resolver os problemas na floresta. Exatamente. É preciso que as heranças sejam resolvidas. Não possam estar, como este exemplo que eu lhe dei, 70 anos as partilhas para resolver e o cadastro para resolver. Mas uma vez habilitados os herdeiros ao final de 5 anos, é preciso que os herdeiros tenham um período de tempo limite pelo qual eles resolvam as suas partilhas. Ou passam a titularidade para um deles pagando as tornas, ou então vendem a terceiros, ou se constituem em empresa, para que haja dinamismo na gestão da propriedade. Se isto for resolvido, nós devemos ter perto de 60% dos prédios em Portugal estão em nome de defuntos. Nós vamos ter de 12 milhões de prédios rústicos, isto são números aproximados, nós temos qualquer coisa como 8 milhões de prédios que estão em nome de defuntos e que finalmente passam a ter um dono vivo. Quer dizer, eles têm indiretamente um dono vivo na figura do cabeça de casal, mas esse cabeça de casal não tem os poderes de um proprietário. Portanto, isto vai aliviar profundamente a propriedade. Mas agora, depois temos a segunda parte. E a segunda parte consiste na fiscalidade sobre o solo rústico. Essa parte é mais fácil. Não é assim tão fácil, porque até agora o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, no que concerne a prédios rústicos, é extraordinariamente incipiente. Não define um método rigoroso de cálculo e da forma como ele está feito, calcula-se basicamente quanto dinheiro é que um terreno está a render e em função do terreno que está a render aplica-se uma percentagem sobre o solo, 0,8, não é? Valoriza-se o imóvel em função do seu valor enquanto ativo financeiro. Só que estas avaliações estão todas desatualizadas. Estes terrenos que estive, por exemplo, a registrar a semana passada, cheguei a registrar um terreno de 1,5 hectares, de bom terreno de lavoura, cujo valor patrimonial tributário ali registado era qualquer coisa como 1,5 €. Pois. Que é uma avaliação dos anos 50, por exemplo. E que nunca foi atualizado, o que significa que 0,8% sobre 1,5 €, isto fica dispensado de pagar imposto. E, efetivamente, nós temos qualquer coisa como 4 milhões de prédios rústicos que não pagam IMI nenhum. No entanto, o erário público está a gastar fortunas na prevenção e combate a incêndios. Nós estamos a gastar 620 milhões de euros por ano só na prevenção e combate a incêndios. A isso somam-se os custos de oportunidade dos terrenos que não estão cultivados, daqueles terrenos que não estão cultivados e que estão, portanto, a dar dinheiro a perder, ou melhor, dinheiro a não ganhar. E isso ainda se somam os danos que causa a terceiros. Mas só 620 milhões de euros significa que cada homem, mulher e criança deste país está a pagar por ano qualquer coisa como 62 € para a prevenção e combate a incêndios. Exatamente. Muito bem. Sr. Professor, muito obrigado por nos ter ajudado a entender essa que é cada vez mais e consensualmente vista como uma das principais causas das tragédias que ano após ano nós vamos assistindo nas florestas do interior de Portugal. Foi um prazer tê-lo aqui connosco no P24. Muito obrigado e até uma próxima. Children, speaking of wanting to go to heaven, because at least they say there is food there. Há cerca de um mês, António Guterres, secretário-geral da ONU, citava crianças de Gaza que diziam querer ir para o céu porque, ao menos, lá há comida. No final da semana passada, várias agências das Nações Unidas declararam formalmente a existência de fome em Gaza. Há na contabilidade das agências pelo menos 514 mil pessoas encurraladas pela fome, vivendo num cenário de miséria e mortes evitáveis. Como é hábito, o regime desumano de Benjamin Netanyahu insiste que as imagens e os relatórios das agências humanitárias não passam de uma campanha de propaganda do Hamas. Como é hábito, as democracias ocidentais encolhem os ombros perante o genocídio em curso. Não é antissemitismo acusar Netanyahu e a extrema-direita israelita de crimes contra a humanidade. Não é insensato exigir sanções a pedir que Israel seja tratado como um Estado pária enquanto houver o horror em Gaza. Quem admira Israel e a obstinada luta do povo judaico para ter o seu próprio Estado deve exigi-lo. É isso que, de resto, muitos israelitas têm feito nos últimos dias. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia.
Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.